Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você sabe como funciona a formatação personalizada de números no Excel? Então fique até o final e nós iremos abordar esse assunto. Inicialmente nós iremos ter uma pequena teoria e depois iremos partir para a prática. Normalmente os canais que abordam isso partem primeiramente para a teoria, apenas, e sem abordar, no entanto, como funciona. Mas aqui nós iremos primeiro ver a teoria de como funciona, o que é, e com a teoria nós iremos partir para a prática. Então, vem comigo, vem para a tela. Então, nós vamos ver a formatação de números personalizados. Então, ok. Fica no formatar células em número e personalizado. Então, é formatar células, número personalizado. Ou também pode ir na formatação personalizada no formatar célula. Então, essa aqui, o ícone aqui, ó, formatar e formatar célula. A formatação personalizada é dividida em seções. Ela possui 4 seções, separadas por ponto e vírgula. Então, temos aqui a primeira seção, separada com ponto e vírgula. Segunda seção, separada com ponto e vírgula. A terceira seção e a quarta seção, funcionando da seguinte forma. Primeira seção para números positivos. Segunda seção para números negativos. Terceira seção para valor zero. E a quarta seção para texto. Vamos ver uma nota. Não é necessário incluir todas as seções do código. Você pode optar por incluir apenas 2 seções, se assim queira. A nota 2. Se utilizar apenas 2 seções, a primeira será usada para números positivos, E0, e a segunda para números negativos. Então, se utilizar apenas 2 seções de código, a primeira seção será utilizada para a formatação de números positivos e 0, e a segunda para números negativos. Nota 3. Se utilizar apenas uma seção de código, ela será usada para todos os números. E a quarta nota aqui é: ignorar uma seção de código e incluir outra seção de código seguinte, inclua ponto e vírgula na seção ignorada. Ou seja, se eu quiser ignorar uma seção, eu posso colocar ponto e vírgula e não preencher ela com nada, com nenhum código, apenas ponto e vírgula. Vamos aqui um exemplo. Ignorar apenas números negativos, use. Então, por que está apenas ignorando números negativos? A primeira seção aqui, números positivos. A segunda seção aqui não tem nada, ó. Está separado por ponto e vírgula. Não tem nada. E a segunda seção é para números negativos. Então, esse texto ele vai ignorar números negativos. Por quê? Porque eu fiz a primeira seção, mas a segunda seção eu deixei em branco. Então, ela ignora números negativos. Então, nesse exemplo aqui, se eu colocar algum número positivo, ele vai aparecer. Porém, se eu colocar algum número negativo, como eu ignorei aqui, ou seja, eu não coloquei nenhum código no campo que é números negativos, ele não irá aparecer. Você pode fazer isso com texto, números positivos e assim sucessivamente. Vamos ao exame de como ignorar número negativo. Então, vamos lá. Formatar célula, personalizado. E aqui, 0,00, coloco uma seção. A segunda seção eu vou ignorar, não vou fazer nada. E apenas dou um OK. Então, se eu digitar qualquer número positivo, ele vai aparecer. Se eu digitar qualquer número negativo, ele não vai aparecer. Por quê? Porque ignoramos a seção. Então, ela não irá aparecer. Se colocarmos número negativo, não aparece nada. Por quê? Vou repetir. Porque ignoramos a seção referente a números negativos. Como incluir texto e espaçamento? Vamos lá.
Eu vou utilizar, para texto, eu vou utilizar aspas duplas, ou seja, se eu quiser incluir um texto, eu coloco esse texto entre as aspas duplas, ou se é apenas um caractere, eu coloco a barra invertida, pouco utilizado. Então, vamos ver esse exemplo aqui, desse código personalizado. Então, aqui, um número, que vai ter um texto depois do valor, sobrou, e quando for negativo, faltou. Ou seja, quando for positivo, depois do número vai ficar sobrou. Se for negativo, vai ficar faltou. Então vamos à tela para saber como é que funciona. Vou destacar aqui. Então, criar um código, ao se digitar números positivos, aparece a palavra sobrou, junto ao que foi digitado. E ao se digitar um número negativo, aparece a palavra faltou, junto ao que foi digitado. Então vamos lá. Vamos formatar a célula. Aqui em número personalizado. Então, ponto e vírgula, aí no caso, aspas dupla, faltou. O positivo é sobrou. Ponto e vírgula. Vamos colocar a formatação de número e o texto. Como é um campo para número negativo, vamos colocar faltou, entre aspas, faltou, entre aspas, dupla. E o que vai acontecer? Se eu colocar número positivo, vai dizer que sobrou. Veja. Se eu colocar número negativo, vai aparecer depois dele a palavra faltou. Então, esses caracteres não necessitam ser introduzidos por meio de aspas duplas. Então, tem caracteres, se for um texto, aspas duplas, mas esses caracteres eles não são necessários colocar aspas duplas para colocá-los como texto. Inserir uma seção de texto. Uma seção de entrada de texto. Para se colocar uma seção de texto, a seção de texto ela se encontra na quarta posição, ou seja, a quarta seção. E nessa seção nós iremos colocar o caractere de arroba. Então, na seção de texto, nós iremos colocar o caractere de arroba. E o seguinte, vamos ver aqui um exemplo. Se eu quero a palavra recibos apareça antes daquilo que eu digitei, eu coloco entre aspas duplas, recibo mais o símbolo de arroba. Isso na quarta seção. Então, vamos a um exemplo. Destacar a célula. Então, vamos lá. Formatar a célula, número personalizado. Então, eu quero incluir uma seção de texto. Então, a seção de texto é a quarta. É a quarta seção. E eu quero o seguinte, que apareça incluir uma seção de texto em que, ao digitar a palavra na célula, esta apareça logo após o termo nota fiscal. Então, vamos ter nota fiscal. Depois inserimos o arroba. Damos OK. E agora vamos ver como a mágica acontece. Então, toda vez que eu digitar uma palavra, antes dela vai aparecer a palavra nota fiscal. Digamos que eu quero faturada. Escreva faturada. Então, vai aparecer nota fiscal faturada. Se eu colocar cancelada, vai aparecer nota fiscal cancelada. Se você quer que a palavra apareça antes ou depois, você apenas basta colocar o arroba antes ou depois do texto. Se você colocar antes do texto, vai ficar ao contrário, vai ficar cancelada nota fiscal. Então, tudo que você digitar vai ficar antes do texto. Por exemplo, faturada. Ou seja, faturada, nota fiscal.
Então, temos uma nota agora aqui. Essa última seção de texto ela deve ficar sempre na última seção de código, que é a quarta seção ou seção de texto. O símbolo de arroba sempre será substituído pelo texto digitado. Então, esse símbolo de arroba esse símbolo ele vai ser sempre substituído por aquilo que você digitar na célula. Então, você acrescenta outras palavras e o símbolo de arroba vai ser retornar aquilo que você digitou na célula. Adicionar espaço. Ora, para adicionar um espaço, eu coloco sinal de caractere sublinhado. Aí, eu adiciono espaço no código. E se eu quiser preencher uma coluna com caracteres repetidos? Eu posso também fazer isso. Preencher com caracteres repetidos. Qual é o símbolo que eu uso? Eu uso o asterisco. Então, para usar o asterisco, eu consigo fazer com que um determinado caractere seja repetido. Posso preencher com zero, posso preencher com mais, com menos. Então, vamos ver um exemplo. Vou aqui destacar a célula. E eu quero o seguinte, preencha a célula com traço negativo ao se digitar número negativo. E com traço com positivo ao se digitar número positivo. Então, vamos lá. Formatar a célula, personalizado. Então, para que eu preencha a célula com caractere, eu coloco asterisco. O caractere que vai ser repetido. Isso, como é para números positivos, é a primeira seção, então eu coloco mais. Porque eu quero mais ao digitar número positivo e menos ao digitar número negativo. Então, eu quero que preencha com mais, for número positivo, então eu coloco o caractere de mais e o sinal, o asterisco. Ponto e vírgula para a segunda seção, que é números negativos, eu coloco o asterisco e o sinal de menos. E coloco a formatação de número. Ok, é esse aqui. Então, vamos dar ok. E vamos testar. Um número positivo, 45. Olha como ele preenche toda a célula com sinal de mais. Vamos ver o número negativo, 78. Veja como ele preenche toda a célula com sinal de menos. Então, como incluir casas decimais e dígitos significativos? Então, vamos lá. O código zero, ele é para zeros significativos. Ele preenche zeros extras quando se digita menos dígitos. Então, ele vai preencher as casas decimais com zero. O jogo da velha ele não exibe zeros extras. A interrogação ela faz o alinhamento das casas decimais sem preencher com zero. Então, o sinal de interrogação, ele alinha as casas decimais. Então, vamos ver. O zero. Se eu coloquei esse código, jogo da velha, vírgula 00. Então, como eu coloquei dois zeros, os zeros, se eu digitar 8.9, o que vai me ser retornado é 8.90. Por quê? Porque ele vai preencher, vai ficar com uma casa de decimais, com duas casas decimais, dois zeros, duas casas decimais. Se eu digitar uma casa decimal, ele vai preencher a outra com um zero. Se eu apenas colocar jogo da velha, eu digito 8.9, ele vai mostrar 8.9. E o sinal de interrogação, ele vai fazer o alinhamento da vírgula, ou seja, ele vai deixar todas as vírgulas alinhadas. Vamos a um exemplo. Então, vamos lá, destacar as células. Vamos colocar 12,758. E agora vamos na célula de baixo, formatar a célula, personalizado, 0,00 e um sinal de interrogação. Ou seja, serão 3 casas decimais. Então, o sinal de interrogação, ele vai fazer esse alinhamento. Veja só. Então, quando eu digito 45,
0,03, veja que ele deixou um espaçozinho aqui, alinhou vírgula com vírgula. A vírgula ficou uma embaixo da outra. Se eu tivesse só 4,3, a vírgula ficaria bem debaixo da outra. Então, esse é o código que faz o alinhamento da vírgula. Bem, vamos ficar por enquanto por aqui. Teremos a continuidade dessa aula. E se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Então, valeu e até a próxima!